Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui mais uma vez para a segunda lição da integração discipulado. A segunda lição que diz: vivendo uma nova vida no lar e na comunidade. Para quem são essas lições? Essa lição aqui serve para todas as pessoas, independentemente da sua posição dentro da igreja, se é nova, se é antiga. Mas basicamente essas lições elas são para as pessoas que se convertem ao Evangelho, que deseja ser batizados em águas, tá? Ou independentemente da pessoa ser batizada em águas ou não, todas as pessoas que fazem na Assembleia de Deus, as pessoas que se convertem ao Evangelho, elas têm que passar por esse pequeno estudo, um estudo básico, mas fundamental para as pessoas que se convertem ao Evangelho. Se ao final desse estudo haver o desejo no seu coração, de ela batizar em água, assim, de acordo, passando por todas essas lições, ela estará apta para ser batizada em águas. Também essa lição ela é muito importante e é para as pessoas que vão descer em águas. Há muitas pessoas que vão descer em águas, são muitas vezes jovens, adolescentes, que foram criados dentro da igreja. Até essas pessoas que foram criadas dentro da igreja, elas têm que passar também por esse discipulado, tá? Então é muito importante que você esteja atento a essa lição, lembrando que essas lições que nós passamos, elas são as lições, apesar de estarmos aqui em vídeo, essa lição ela é espiritual, ela tem um fundamento espiritual. Nós cremos que essas lições estão na integração discipulado. São estudos que foram feitos com muito cuidado, com muito carinho, com muita dedicação e muita responsabilidade, pelas pessoas, pelos pastores, pelos líderes ali. Então, lembre-se que quando foi feitas essas lições foi feito com base na fé das pessoas, com base numa responsabilidade muito grande, que é com a vida das pessoas que estão voltando para o Evangelho, estão se reconciliando, ou estão se decidindo, ou aquelas pessoas que vão descer em águas, que muitas dessas foram criadas dentro da igreja. Então nós vamos aqui para o texto bíblico que diz assim, texto bíblico: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A introdução vai dizer: todo aquele que tem uma experiência com Cristo normalmente irá experimentar uma mudança em sua vida, e esta mudança com certeza trará reflexo, principalmente na sua família e na comunidade. Esta lição tem como objetivo, mesmo de modo sucinto, orientá-lo nesta nova etapa de sua vida. Certamente a decisão que você tomou mexeu e continuará a mexer com a opinião de muitos ao seu respeito, principalmente dos seus familiares. É importante que a partir deste momento saibamos como nos comportar diante de nossos amigos, vizinhos, principalmente dos nossos familiares. Primeira coisa que nós devemos entender, pensar, por que essa lição é tão importante? Qual é o objetivo dessa lição para nossas vidas? Primeiro, essa lição ela tem vários objetivos. O objetivo geral é nortear a sua vida em todas as áreas. E nós temos aqui a área familiar, no lar e na comunidade. Então, essa lição ela tem esses objetivos, de saber, de ensinar a se conduzir, dentro da sua família e no seio da comunidade. Isso aí é muito importante. A maioria das igrejas não tem essa preocupação. E muitos, infelizmente, até mesmo na Assembleia de Deus, banalizam esse ensino. Eu já vi pessoas falarem para mim dizer para que discipulado. Gente, quantos problemas surgem dentro dos lares de pessoas que são novas convertidas, que trazem problemas dentro dos lares porque não tiveram essa orientação.
porque não tiveram esses estudos. Quantas pessoas que por não terem essa orientação, esses estudos, trouxeram problemas para dentro da comunidade. E ao invés de atrair, né, as pessoas para o Evangelho após a sua conversão, na verdade essas pessoas afastaram os seus familiares, afastaram muitas vezes as pessoas no seu convívio social, no trabalho, as amizades. Então é muito importante que as pessoas elas tenham essa direção, tenham esse ensino. Eu já vi situações de pessoas que se converteram ao Evangelho e se tornaram pessoas intransigentes, pessoas chatas de conviver no lar, na comunidade, pessoas que começaram, né, ter uma nova visão da vida, segundo o Evangelho, segundo o que ela compreendia a partir da sua compreensão bíblica, que aquele estava errado. E essas pessoas começaram a dar mau testemunho, porque começaram a brigar com seus familiares, né, a querer que os seus familiares tivessem uma nova postura, tivessem um novo comportamento. Só que quem se converteu é ela que deve ter um novo comportamento. Ela tem que compreender que uma vez, que outrora, ela era do mundo. E ela convivia com isso. Ela era conivente, ela praticava. Então, não é batendo de frente. Não é agora porque você tem uma nova visão, porque você compreende que aquilo é pecado, aquelas coisas que as pessoas estão fazendo é pecado, que você vai bater de frente com essas pessoas, porque isso aí só vai afastar as pessoas do Evangelho. Essa lição é muito importante, estando no lar e na comunidade. Como que eu vou me portar? Jesus tratou disso. Nós vamos ser sal da terra e vamos ser luz no mundo. Essa é a vontade do nosso Deus. Então nós vamos continuar aqui a leitura. Primeiros aqui nós vamos para a definição de lar. Tópico 1, né? O que é o lar? O lar não é simplesmente uma casa onde a família se reúne. É muito mais do que isso. É uma dimensão física que traduz o propósito de Deus. Ao instituir o casamento, através de nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus disse, no princípio, não é bom que o homem esteja só. Então nós vemos aqui que o lar, ele começa através de uma família. A família, ela é a base do lar. Ou seja, você pode ter uma casa, mas uma casa sem pessoas, ela é simplesmente uma casa. Você pode ter uma casa, mas onde ali naquela casa, conflitos, brigas, intrigas, ainda que haja pessoas, se houver esses problemas, ali é simplesmente uma casa. Ela aí simplesmente é uma família, mas ali não é um lar. Existia até uma frase antiga que dizia, uma adágio popular que dizia, lar, doce lar. Essa é a vontade de Deus, que o lar seja doce, que seja um lugar prazeroso. Por isso que aqui nessa lição, ela vai dizer que esse lar, né, no caso, a família ali, o lar, ela traduz uma dimensão física, é uma dimensão física, aliás, que traduz o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a família ela vive em paz, vive em harmonia, vive em conflito, não vive em conflito. Você vê que Deus ali, como vai estar dizendo aqui nessa lição, que a primeira coisa, né, primeira forma quando Deus ele instituiu a família é por meio do casamento. E ele falou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntura. Então Deus ele proporcionou uma esposa, né, a princípio ali, constituiu um homem, trouxe um homem à existência.
E depois do homem trago a existência, o Senhor trouxe a mulher da costela de Adão. E ali Deus falou que ambos seriam, né, uma só carne. Capítulo 2, versículo 24. E ambos serão uma só carne. Então Deus ali ele institui o casamento. Deus realiza o primeiro casamento de Adão e Eva. E Deus também, por meio desse casal, institui a primeira família da face da terra. E isso veio, né, acontecendo aos longos dos séculos, né? Então a família em si, basicamente eu sei que existe a família de vários modelos. Se você olhar pelo aspecto com base na nossa lei, na nossa Constituição. E nós devemos sim respeitar as famílias ou as constituições, a nossa Constituição. Você vê que a família, ela hoje, né, no Brasil, em vários lugares no mundo, o casamento homossexual ele já está legalizado, né? Existe hoje mulheres, né, que casam com outras mulheres, homens que casam com outros homens. Tudo isso aí, como cristão, nós devemos respeitar o livre-arbítrio e a liberdade das pessoas em toda a sociedade. Nosso país é um país laico, ou seja, as pessoas não têm que obedecer uma fé, não têm que obedecer uma lei, uma Bíblia, melhor dizendo, né? A lei da Bíblia, não. Mas assim, nós respeitamos essas pessoas. O que nós estamos tratando aqui é do casamento bíblico, do casamento cristão. É por isso que existe, né, a lei de Deus, e ela já começa a nortear todos os relacionamentos já desde o princípio, porque desde aquele tempo já existia, né, algumas uniões, né, que o homem realizava como tipo de relação. Havia relação entre os homens e os animais, como até hoje existe. Existem pessoas no mundo, por exemplo, que casam com árvores. Existem pessoas aí que casam com animais. Então existem vários tipos de relacionamento. Acontece também casamento entre, por exemplo, transexuais. Já tem casamento entre transexuais. Então, assim, nós respeitamos, tá? Tem que ser respeitado. E à luz da Bíblia a gente podemos dizer isso. Claro, porque à luz da Bíblia a gente podemos fazer que à luz da Bíblia não é correto. Mas à luz da Bíblia também, né, dos ensinos teológicos, as pessoas têm livre-arbítrio para fazer da sua vida o que bem entenderem. Ninguém é obrigado a servir o Evangelho. A Bíblia deixa muito claro isso. Ninguém é obrigado a ser cristão, tá? Antigamente, principalmente na Europa, em vários lugares do mundo, a gente viu a igreja, né? A igreja mãe, a primeira igreja, ela obrigava, né? As pessoas tinham que ser católicos. Chegamos aqui no Brasil, os primeiros cristãos protestantes sofreram aí sofreram a princípio, né, perseguição, tiveram suas dificuldades muito grandes para se instalar aqui nesse país. Hoje nós somos já mais de 40 milhões, né, 40 milhões de evangélicos, tá? E temos aí, juntando os cristãos, todos os cristãos, ou que se dizem cristãos, vamos somar aí a maioria da população. Outra coisa importante de se mensurar, que é fundamental para a gente entender, que quando Deus ele une duas pessoas, né, um homem e a mulher, em casamento, ele une de uma forma especial, para que haja luz, que haja amor, que haja paz nesse relacionamento. Então, um lar onde há conflitos, onde há briga, onde há confusão, onde a mulher afronta o homem, o homem afronta a mulher, onde a mulher bate ou agride o homem, onde o homem também comete agressões físicas contra a mulher e contra os filhos, esse lar não se traduz o lar genuinamente cristão, tá? Então essa família ela está com graves, seríssimos problemas. Não pode haver agressão física e nem pode haver agressão verbal dentro do casamento.
uma vez que haja esses problemas dentro do casamento, certamente há algo, não sei, de origem espiritual, ou talvez moral mesmo, ou da personalidade dessa pessoa. Tem que se descobrir, se tratar essa origem, porque de fato esses tipos de lar, eles não traduzem o lar verdadeiramente cristão. Gênesis capítulo 2, no versículo 24, diz: porque Deus amou o mundo de... Gênesis 2, capítulo 24, vai dizer: deixará, portanto, o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Você vê, deixará pai e mãe, ambos deixarão pai e mãe, apegar-se-á, e serão ambos uma só carne. Então, aqui está falando de uma união plena, verdadeira, apegar-se-á. Eles vão se apegar, de uma forma sentimental, tá? Eles vão ter um elo, vai ter uma aliança incomparável de elo, de amor, de sentimentos, e vão levar eles a fazer esse pacto e fazer essa aliança, e eles serão uma só carne, tá? Então, se eles são uma só carne, como que um vai machucar o outro? Como que um vai ferir o outro, né? Verbalmente ou fisicamente. Então é preciso que nós estejamos atentos para podermos compreender a palavra de Deus, tá? Ambos uma só carne. Então lá, mas já só estou com o meu lar, né, na minha casa, na minha família, aqui com minha esposa, meu esposo, não sei, está tendo muitos conflitos, muitas brigas, muitas discórdias. Aí tem alguma coisa errada. Não pode haver. Não é só uma questão, tem que buscar uma orientação, né, do líder, tem que orar, tem que rever a situação, tem que pensar no que está levando, o casamento, a união, a esses conflitos. Eu já tive a minha casa, meu lar, nunca foi um centro de batalha, né? Como existem muitos casamentos. Mas uma hora ou outra, bem difícil mesmo, graças a Deus, eu estou falando em conflitos sérios, tá? Sempre, em vez em quando houve isso aí. Parei para analisar, pensei bem, parei para analisar essa vida que eu quero. De onde que está surgindo esses conflitos? Às vezes a gente tem que ceder. Às vezes nem tudo é espiritual. Às vezes é a gente mesmo que tem que mudar. Às vezes, muitas vezes, apesar de estarmos até mesmo certo, dados momentos, a gente tem que frear. Quer ver uma coisa? Só um exemplo. Certa vez eu estava indo para a igreja, estava eu e minha esposa na Kombi, na condução. E aí eu pensava comigo, ela fez algo que estava errado, realmente estava muito errado. E eu pensei comigo, quando ela chegar a gente vai conversar. Eu vou falar isso. Demonstrar que ela estava errada. Quando eu cheguei na igreja, o pastor estava pregando e o pastor parou a pregação e falou assim: você não vai falar nada para ela, tá? Então às vezes nós temos que, mesmo estamos com a razão, a gente tem que frear, a gente tem que se calar, tá? Deus sabe todas as coisas. Então é preciso ter muito cuidado. De onde que está surgindo os problemas? Será que eu vou falar, se eu vou fermentar, eu vou trazer mais problemas? Será que ao falar eu estou solucionando, ou eu estou jogando mais combustível para o fogo pegar, se tornar maior ainda? Então é muito complicado, muito cuidado para a casa, né, não pegar fogo. Esse subtópico vai dizer o que é, né, no caso o lar, como base da sociedade. Aqui vai mostrar que o lar é a base da sociedade. O que significa isso? Que basicamente a sociedade ela é feita pelos lares, é feita por famílias, tá? E
como está falando aqui, e muitas vezes o Satanás ele sabe disso. Ele sabe a importância das famílias, do casamento, do lar, e como isso aí é a base da sociedade, o casamento, a família, né? É a base da sociedade, os lares são a base da sociedade. O que ele tenta fazer? Destruir a sociedade, destruir as famílias, tá? Porque quando ele destrói a família, ele está tentando destruir as famílias. Então ele está tentando destruir, trazer a anarquia para a sociedade. Aí você vai mostrar aqui como que ele faz isso, né? Muitas vezes ele faz isso por meio da infidelidade conjugal. O cristão, ele deve ser fiel. O cristão, ele deve ser fiel à sua esposa. Eu sei que principalmente para os homens, né? Quando ele se converte ao evangelho, para muitos é algo desafiador, né? Essa nova vida. Inclusive, eu vejo que os homens eles têm muita dificuldade em estar na igreja, em se converter ao evangelho. E eu acredito que uma das maiores dificuldades que o homem encontra, um dos maiores obstáculos para o homem se converter ao evangelho, é justamente a mulher. Entre aspas, a sua perversão. Porque o homem, na sociedade, a gente sabe, não todos, obviamente, mas a sua maioria, tem a sua esposa, mas tem amante, de vez em quando tem um caso lá fora, né? De vez em quando vai para um motel com alguém, de vez em quando vai para um prostíbulo. E ele sabe que a partir do momento em que se converter do evangelho, ele terá que deixar, né, essas coisas. E são coisas que trazem prazer ao homem, essa vida sexual degeneralizada, né? A cerveja, a bebida. Então, em si, nós estamos tratando aqui da fidelidade. Então, a fidelidade ele é um mal, é algo que está destruindo muitos lares, e muitas pessoas elas estão conseguindo agora, elas se tornaram instrumentos de Satanás, construindo sites, né, que muitas vezes sites aplicativos, né, que para relacionamentos. Então é preciso ter muito cuidado, porque tudo isso aí muitas vezes ela tem influência diabólica de certa forma. Isso é pejorativo, isso é perversão, isso só traz o mal para as próprias pessoas. É muito triste quando você conversa com pessoas que ela encontra contigo assim e ela desaba em lágrimas, porque sofreram a infidelidade, porque os maridos traíram, porque souberam de tantas coisas, né, que o marido andava fazendo. Então, obviamente que acontece também com a mulher, mas sabemos que pelo lado do homem, essa questão da perversão sexual e da infidelidade é extremamente maior, né? Agora vamos para o nosso segundo tópico, o lar como extensão da igreja. O que significa a igreja? A palavra igreja ela vem do grego, eclésia, chamados para fora. Então todo cristão ele é chamado para fora, para o mundo espiritual, tá? Lógico que nós, como cristão, nós vivemos aí numa dimensão física e ao mesmo tempo nós fazemos parte do reino de Deus. Então nós somos chamados para fora, para viver uma vida espiritual, para viver um relacionamento com Deus, para ter uma moral, um ensino, um aprendizado, agora a partir do que vem por parte de Deus, tá? Então nós como os cristãos temos que viver essa diferença dentro da sociedade. Nós temos que, como um cristão, nós agora pertencemos ao reino de Deus. Nós somos chamados para fora, nós somos chamados de eclésia, nós somos igreja. Então nós temos que partir do princípio da igreja como
no sentido individual e no sentido coletivo. A igreja, no sentido individual, é eu e é você. Nós somos igreja. Tem a igreja, tá, no sentido coletivo, que é as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, todas elas em todo o mundo. E nós temos a igreja também como espaço físico, que é aquele local que nós chamamos de igreja, que nós vamos nos reunir, todos os irmãos, né? Ali se reúnem, as pessoas se reúnem para adorar a Deus em comunhão ali, né? Adorando num culto a Deus. Mas verdadeiramente a palavra igreja somos nós. Igreja, eclésia, igreja no sentido individual, coletivo e também aí no sentido físico. Subtópico 2, o lar, a extensão da igreja. Irmãos, nós nunca podemos esquecer disso. O lar, ela é a extensão da igreja. O teu lar, a partir do momento que você se converteu, ela é a extensão da igreja. Então vamos pensar. Existe a igreja física, onde você se reúne, mas você é a igreja, como falei já. E o seu lar é a extensão da igreja. Tá? Então lá tem que ser, como já falamos, é um lugar de paz, é um lugar de harmonia, é um lugar de santidade, é um lugar, né, reservado, um lugar especial. Todo lar cristão, ele não pode ser um lugar comum. Ali não pode ver, por exemplo, não pode haver mais, como existia em muitos lares, né, ou na maioria dos lares brasileiros, por exemplo, mídias com conteúdos pornográficos, né, não pode haver palavrão, não pode haver xingamentos, não pode haver falta de respeito, né? Porque, por exemplo, para você estar na igreja eu tenho um comportamento. Aí eu tenho no meu lado, eu tenho outro comportamento, eu estou na sociedade, eu tenho um comportamento negativo. Nós somos igreja, tá? E o nosso lar é a extensão da igreja. O lar, ele tem toda a concepção que as pessoas têm, né? Que o lar cristão é um lar de paz, um lar de harmonia, um lar de amor. Agora, é para ser dessa forma? Mas aí você tem que ter a consciência. Infelizmente, existem muitos lares cristãos que não representam o lar verdadeiramente cristão. Tem muitos, melhor dizendo assim, casas de irmãos que não representam o lar cristão. É aquela família que vive sempre em conflito. Não, o lar não pode. O lar é a extensão da igreja. Tá? Dentro da sua igreja, da igreja lá, pode haver conflito, pode haver briga, pode haver divisão. Não, da mesma forma o lar. O nosso lar é uma extensão da igreja e nós somos a igreja. Agora nós vamos para, já partindo para o terceiro tópico, que vai dizer a vida cristã no lar. O que é a vida cristã? Aqui nessa lição, ela vai dizer que a partir do momento que você se converteu, você passou a ser um seguidor de Cristo. Então a sua vida, ela muda drasticamente. A partir desse momento você se tornou um cristão. Então, agora você tem que trabalhar a sua vida espiritual. Você tem que trabalhar o seu relacionamento com Cristo. Como vai dizer aqui nessa lição, que vai dizer Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então você tem que, o conhecimento de Cristo, ele é um progresso e requer perseverança. Você tem que perseverar nessa busca. Por exemplo, essas lições agora que eu estou passando, que eu estou transmitindo, ensinando, essa lição ela trata disso, de conhecimento. Nós estamos tratando, estando lá e na comunidade. Todas essas lições que nós estamos tratando, ela te leva a ter um conhecimento mais profundo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, né? É a forma como um cristão, nessa lição de hoje, como deve se portar, né? Dentro da sociedade, dentro do seu lar. Então essa lição, ela te dá o ponto de vista bíblico, o ponto de vista espiritual para essa condução. Aí diz aqui a palavra de Deus que a vontade de Deus é que nós venhamos
prosseguir buscando conhecer a Cristo, conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo. Então, nunca pare de estudar, nunca pare de ler a Bíblia. As formas que você tem para conhecer mais e mais a Cristo é vendo essas lições, prestando atenção, meditando, orando, lendo a Bíblia, indo para os cultos, indo para a consagração. Se quiser fazer um curso, né, de teologia, isso é importante, sim, faz parte, você pode fazer. Tudo isso aí vai trabalhar na área do seu conhecimento e aprimorar a sua vida espiritual. O subtópico 2 diz assim: como viver a vida no lar. Então aqui essa parte aqui procura responder essa pergunta: como viver uma vida no lar? Primeiro vai falar aqui que você deve refletir, né, como que era a sua vida antes do Evangelho, como que era o seu comportamento. Então você tem que refletir sobre isso, parar, pensar, né, não somente agir por impulso, tem que parar, refletir, pensar, o que você, né, como que era a sua vida antes da sua conversão. Segunda parte vai mostrar que como você deve lidar com seus parentes, amigos. Tem muitas pessoas que, por exemplo, nos lares, elas se convertem e todo mundo ali é cristão, só estava faltando ela. Aí beleza. Mas tem famílias que a pessoa se converte e só tem ela de cristão. Tem muitos desses casos, tá? Muitos desses casos mesmo. E só que o grande problema é que às vezes a pessoa, quando ela se converte e só ela é cristã, ela quer converter as outras pessoas à força, tá? Então essa lição aqui está tratando justamente disso. E vem falar para nós: não faça isso. Não tente convencer as pessoas à força. Como diz aqui essa lição, lembre-se de que o Espírito Santo de Deus é que faz a obra. Tenha paciência, ore, seja uma pessoa longânima. Seja, vem falando aqui também do aspecto testemunho, né? Você dá o seu testemunho pessoal de mudança de vida. Tudo isso aí vai ser importante. Agora, se a pessoa ela se converte ao Evangelho, quer ganhar os parentes à força, isso, e eu já vi isso muito acontecer, chega a ser até estúpido e ignorante, e trata as pessoas da mesma forma que a tratava, com aspereza, com brutalidade. Claro, gente, isso não é de todos. Tem muitas pessoas que se convertem ao Evangelho que já tem um bom comportamento, que trata as pessoas bem, que é educado. Eu, antes de me converter ao Evangelho, eu já era conhecido por meu bom comportamento na sociedade. As pessoas já tinham um bom testemunho, entre aspas, de mim, já falavam de mim bem, do meu comportamento. Eles diziam que eu era uma pessoa calada, uma pessoa tranquila, uma pessoa quieta, uma pessoa educada. Então, obviamente, que nem todo mundo que se converte ao Evangelho, tem pessoas que se convertem ao Evangelho e já tem um bom comportamento na sociedade. E esse comportamento, pela lógica, né, ela só tende a melhorar, tá? Ela só tende a melhorar. Mas existem aquelas pessoas que, né, tratavam as pessoas com brutalidade, com estupidez, que era sanguínea. Então essas pessoas, elas têm que mudar. Por isso que tem que fazer uma reflexão. E essas pessoas, quando elas se convertem ao Evangelho, que são sanguíneas, né, que são meio que estúpidas e ignorantes, essas pessoas elas acabam querendo converter os familiares à força. Não vai. Aqui nessa lição vai dizer que você, com essas atitudes, vai acabar afastando as pessoas. Então tome cuidado, tá? Jesus, ele se aproximava dos pecadores, das prostitutas, de pessoas que praticavam vários tipos de males, vários tipos de erros, né, vários tipos de pecado. E Jesus era uma pessoa que sabia conviver com todo mundo. Ele não afastava essas pessoas, muito pelo contrário. As suas palavras, suas atitudes, seu comportamento atraía as pessoas para estar com ele, né? Atraía as pessoas para querer ouvi-lo,
tá? Então, se é uma pessoa ignorante, estúpida, a pessoa não vai querer te ouvir, tá bom? Então, mas é interessante que quando ocorre o oposto, aquela pessoa que era bruta, estúpida, ignorante, ela se torna uma pessoa amável, se torna uma pessoa compreensiva, longânima. Quando isso acontece, isso atrai os outros, atrai. E as pessoas elas ficam mais suscetíveis, né, a aceitar aí o convite para ir na igreja, para estar adorando o Senhor. Então seja canal de bênção para as pessoas que você, da sua família. Não seja um instrumento de tropeço, não. Debate o testemunho. Viva uma vida transformada em nome de Jesus. Esse outro parágrafo aqui vai falar a questão da pessoa, né, que é casada. Tem muitas pessoas que se convertem ao evangelho que é solteira, né, mas tem muitas pessoas que são casadas. Então, há o desejo no coração. Todo aquele que verdadeiramente se converte ao evangelho tem o desejo no coração de ganhar seus familiares. Isso aí não tem como, é verdade. Agora que na lição está mostrando como que eu devo fazer isso. Como a gente já falamos, não é importunando as pessoas, nem fazendo críticas a partir da nova visão que se tem. Muito pelo contrário. Você, graças a Deus, foi alcançado por essa fé. Você, graças a Deus, consegue enxergar agora o mundo espiritual, o mundo moral, consegue enxergar de fato a luz, né, do Espírito Santo, da palavra de Deus, o que é certo e o que é errado, tá? Mas isso você acaba pecando quando você é uma pessoa que muitas vezes age com ignorância com os outros, querendo impor a sua visão. Quer ganhar a pessoa para Cristo? Cuidado com o seu comportamento, com as suas atitudes. Outro ensino que vem trazendo aqui para nós é que uma das coisas, das formas de você, né, ganhar seus familiares para Cristo é introduzindo no seu lar o culto doméstico. Hoje é difícil nós vermos isso, né? Mas antigamente, na época que eu me converti, pouco mais de 20 anos, as pessoas elas faziam o culto doméstico. E certamente muitas pessoas, né, levavam muitas pessoas ali à convenção. Você é a igreja. Você, o lar é a extensão da igreja, como já falamos aqui. Muitas vezes a gente quer fazer, né, quer levar as pessoas para a igreja, muitas vezes à força. Se você não consegue levar uma pessoa para a igreja, você pode levar a igreja até essa pessoa. Você pode nos levar até lá para a gente fazer um culto. Os irmãos da sua igreja, se você não pertence a nossa, uma congregação, leva os irmãos lá para fazer um culto. Os irmãos mesmo que você vê que é fervoroso, os irmãos mesmo que você vê que é de oração, que sabe, tem uma vida especial com Deus, leva lá que você vai ver que grande coisa Deus vai fazer, através da sua vida, por meio também desses irmãos. Então, era assim que acontecia no primórdio. As pessoas elas se convertiam ao evangelho e os cultos eram dentro dos lares. Então, o culto dentro do lar, ele é muito importante, muito válido. Ele alcançou milhões de pessoas no mundo inteiro e ele ainda continua alcançando. Então, estabeleça esse trabalho aí dentro do seu lar e da sua casa, que eu tenho certeza que será muito importante. Outro fato importante aqui para a gente tratar é que a pessoa casada, muitas vezes, mulheres, vamos dizer assim, o exemplo que está dando aqui na apostila, as mulheres às vezes elas deixam, ou quando elas se convertem ao evangelho, elas priorizam a igreja, certo? Buscar primeiro o reino dos céus. Agora que essa lição está mostrando para nós que não pode você priorizar uma coisa e abandonar outra. Está dizendo aqui nessa apostila, não abandone os seus filhos, não abandone os seus maridos, tá? Não façam isso, porque não pode haver negligência, né? Acontece muito isso, infelizmente. Eu não vou dizer que isso acontece com tanta frequência, mas há casos de pessoas, de mulheres que se convertem ao evangelho e elas acabam passa a viver praticamente para a igreja,
vai, trabalha na igreja, começa a se doar, isso é legal, isso é bacana, tem um lado positivo, né? De pessoas que realmente se entregam de coração e quer ajudar, quer contribuir, mas prioriza os seus filhos, prioriza a sua casa, a sua família. Então tem que haver um equilíbrio, tá? Se a pessoa que se converte ao evangelho e ela começa a abandonar os filhos, a sorte, tem que cuidar da alimentação, da educação, tem que cuidar das vestes dos filhos, né, dos seus afazeres, né? Se ela for do lar, ou se ela trabalhar fora, não deixa as suas responsabilidades. Da mesma forma, dizemos também para o homem. Muitas vezes os homens também acontece isso. Se convertem, priorizam a igreja e deixa de lado, né, as suas responsabilidades maritais e as suas responsabilidades dentro de casa. Sempre priorizando, vai para a igreja, e a família vão ficando aí de lado. Então não pode, também a mesma palavra serve para os maridos, tem que haver aí um equilíbrio. Agora, para finalizar aqui esse tópico, outra coisa importante que vai tratando aqui é da sua vida, alimentar a sua vida espiritual. Isso é uma responsabilidade. Eu sei que muitas pessoas, elas só se alimentam quando vai para a igreja. Vai para a igreja é uma maravilha. Adora a Deus, busca a presença de Deus, sabe? É uma maravilha. Mas, infelizmente, no seu dia a dia, ela negligencia o alimento diário que tem que ter. Então, essa revista aqui vai mostrar que é importante a pessoa separar um tempo, um horário. Pensa aí no tempo, pensa aí no horário, onde só você e a Bíblia e Deus ali. Então, um tempo para você orar, um tempo para você meditar, nem que seja meia hora. Um dia tem 24 horas. Será que eu não posso tirar meia horinha do meu tempo? Quantas pessoas perdem tanto tempo agora que esse é o momento de desperdício de tempo. Essa é a geração que mais desperdiça tempo. Em todos os tempos, eu acho. É a geração que mais desperdiça tempo. Com essas interações das mídias sociais, das mídias, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, né? E tudo isso aí leva as pessoas a perder tempo, a banalizarem a vida espiritual. É incrível, cara. Se você já viu que quando você acessa essas redes sociais, passa 1 hora, 2 horas, e você nem percebe. Mas e a sua vida espiritual? Faça o seguinte: não mexa nas mídias sociais sem antes ter feito o seu devocional, sem antes ter separado pelo menos, no mínimo, meia hora para você, no mínimo. Mas o ideal é 1 hora, tá? O ideal é 1 hora, mas no mínimo meia hora para leitura e oração da Bíblia, tá? O seu devocional, pelo menos isso. Guarde isso aí é muito importante. Eu tenho certeza que você tem muito que orar pela sua família, pelos seus filhos, pelas finanças da sua casa, pelas pessoas que não são convertidas ao Evangelho, por uma pessoa que está enferma, pelos seus parentes que estão aí no Rio de Janeiro, no mundo. Tem muito que orar pelos seus vizinhos, pela salvação dos seus vizinhos. Então tem muitos motivos para você orar, tá? Ler a Bíblia Sagrada é muito importante. Muitos motivos. Vai te aproximar mais de Deus, vai te dar a compreensão da Bíblia Sagrada. Você vai ter uma palavra lá de conhecimento mesmo, ali que você meditou, muitas vezes para trazer para o seu próprio filho no momento que ele estiver com alguma dificuldade, para o seu próprio marido. Mas como que eu vou trazer uma palavra? Como que você vai trazer uma palavra da parte de Deus se você não conhece a Bíblia Sagrada? Como? Então é muito importante que você leia, estude a Bíblia Sagrada. Para quem está começando, a gente vai falar sobre isso na lição, né, na lição que temos especificamente
para falar sobre a Bíblia. Mas já que a gente está tratando disso aqui, só falar que começa ali no Novo Testamento. A gente muitas vezes começa no Antigo Testamento, mas o novo convertido deve começar no Novo Testamento, principalmente a biografia de Jesus. Ele é seu mestre, ele é seu Senhor. Você tem que conhecer profundamente a história do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mestre e o nosso Senhor. Nós tratamos até aqui da vida no lar, é isso? Tratamos até aqui na vida do lar, né? A sua vida pessoal, sua vida com a sua família e tal. Agora nós vamos tratar a sua vida na comunidade, como que vai ser a sua vida dentro da comunidade. Primeiro aqui, né, vivendo uma vida na comunidade, está falando que Deus, ele, a partir do princípio bíblico, Deus ele criou o homem para viver em comunidade. Ou seja, Deus ele não criou o homem para viver isolado, mas ele viver em comunidade, interagindo uns com os outros. Isso é importante saber, tá? Você não deve ser uma pessoa isolada, muito pelo contrário. Você deve ser uma pessoa comunicativa. Eu sei que a gente tem que respeitar a natureza de cada pessoa, né? Mas, na medida do possível, se esforce para você ser uma pessoa ainda mais comunicativa. Você vê que Jesus Cristo é o nosso mestre, o nosso exemplo. Jesus Cristo viveu o tempo todo se comunicando, o tempo todo falando, ensinando, tratando com as pessoas, se aproximando das pessoas, tá? Então, esse é o nosso exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Então, viver em comunidade, tá? Você deve viver em comunidade a partir desse princípio. E Deus, ele fez o homem não para viver solitário, mas para viver em comunidade. Aí um trecho vai dizer assim, ó: é próprio do homem viver em companheirismo para a construção conjunta da sociedade em que vive. É próprio do homem. Em companheirismo, não é em briga, não é em problema, não é em confusão. Em companheirismo, não é trapaceando, prejudicando ou fazendo mal às pessoas, tá? Vivendo em sociedade, em companheirismo, muito ao contrário, né, do que dito. A gente tem que fazer o bem, né, interagindo nessa sociedade, vivendo nessa sociedade, sabendo que o nosso papel é benéfico, deve ser um papel benéfico para a sociedade. Existem muitas pessoas que se convertem ao Evangelho, como eu já falei, que dá um ótimo exemplo. Mas existem outras pessoas que eram perversas, más, cruéis, prejudicavam, negócios errados, sabe? Era, sei lá, falcatrua, tantas coisas assim, né, que as pessoas praticavam. E, infelizmente, muitas pessoas se convertem ao Evangelho, mudam umas coisas e outras não. Mas a mudança ela tem que ser plena, tá? A mudança ela tem que ser plena, tem que haver uma mudança de vida. O homem, ele não foi feito por Deus para prejudicar os outros. Foi feito para viver em comunidade, para viver em sociedade, mas interagindo da melhor maneira possível, tá? E contribuindo para o bem do seu próximo. Aí aqui ele vai dizer o seguinte: a convenção, portanto, não significa afastar-se das pessoas, mas exercer influência para transformá-las pela presença ativa dos salvos em toda a parte. Agora você faz parte desse grande desafio. Ou seja, você se converte, você não tem que se afastar das pessoas. Muito pelo contrário. Você tem que agora interagir ainda melhor e ser uma pessoa influente. Agora influenciar, né, de uma forma positiva. Porque existe agora até uma profissão aí, né? Acredito que não seja legalizada, mas existe essa profissão denominada aí de influencer, né? A maioria desses influencers, infelizmente, são influencers malignos que produzem grandes males de uma forma coletiva e destrutiva. Infelizmente, elas não pensam nas consequências,
né, da perpetuação da maldade e da contribuição que elas fazem para a multiplicação da devassidão da perversão, principalmente sexual, do adultério. Muita gente, por exemplo, vou citar um exemplo de vários artistas que são influência na vida sexual das pessoas, vídeos de perversão, né, sexuais, tantas coisas assim. Isso muitas vezes desperta o libido de muitas pessoas, desperta o interesse de muitas pessoas e leva muitas outros homens que é casado a fazer várias coisas erradas, a entrar por esse mundo, sabe? Se já fazem, obviamente, até aqueles que fazem, com certeza influenciam os demais muito mais. É uma influência muito poderosa, negativa, e leva as pessoas para a perversão. Mas nós temos que exercer também uma influência. Temos que ser mais influente ainda, mais influente para o bem, mais influente para levar as pessoas a ter um ponto de vista real dessa sociedade, do mundo, daquilo para o qual nós fomos trago a existência, e também para trazer às pessoas a noção do objetivo da sua vida, para que eu nasci, para que eu estou vivendo, até que ponto eu posso contribuir, né, para o bem das pessoas. E o subtópico 1 vai dizer uma nova vida espiritual. A partir do momento em que você se converte, né, ao Evangelho, você passa a viver uma vida espiritual. É isso? Antigamente você não tinha essa vida espiritual. Ou muitas vezes tem pessoas que tinham alguma experiência religiosa, né, tinham outra religião, seguiam outra religião. Mas a partir do momento que você se converteu ao Evangelho, agora a sua fé é somente em Cristo. O seu relacionamento é com Cristo, tá? Somente a Cristo, somente a Ele nós intercedemos e nós pedimos. Somente Ele, tá bom? Ele é o nosso intermediador, né? Através dele, no nome de Jesus, nós oramos pedindo bênção, porque isso foi o ensino que Ele nos passou. Não é algo que a igreja, tipo, eu penso dessa forma, é dessa forma que eu creio, é dessa forma que eu quero. Não foi assim, não é simplesmente um estudo teológico, não. A teologia pentecostal, a teologia cristã, ela fala que nós devemos devemos pedir o nosso intercessor, somente o nosso Deus, o nosso Jesus. Não é somente isso, é porque é bíblico mesmo. Porque Jesus Cristo falou que disse em meu nome, né? Fareis tudo que pedis em meu nome será feito. Ele falou isso para os seus discípulos. Ele falou isso para nós. Tudo que pedis em meu nome. É por isso que é em nome de Jesus que nós oramos, expulsamos os demônios. Você já viu alguma pessoa expulsar os demônios, alguém expulsar os demônios da vida de alguma pessoa, né? Digamos que tem ali uma pessoa endemoniada. Você já viu alguém chegar ali, em nome de Mateus, eu expulso esse demônio. Em nome de Mateus, demônio, saia desse corpo. A pessoa pode até tentar fazer isso, mas o demônio não vai sair. Então, da mesma forma, Jesus Cristo, quando deixou tudo que pedis em meu nome, é tudo mesmo. Não é só expulsar os demônios, tá? Não há respaldo bíblico nenhum, com todo respeito. Não há, com todo respeito. Não tenho nenhuma passagem bíblica, nada. Eu sou leitor da Bíblia, estudante da Bíblia desde quando me converti. E eu posso dizer com muita clareza e muita autoridade bíblica e espiritual de que as coisas elas devem ser somente pedidas no âmbito espiritual. Como intercessor, nós podemos pedir somente a partir de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que está sobre todo o nome. Mas
as pessoas que pertencem a outra religião pensam diferente, que agir de outra forma não tem problema.